Evangelho de João, capítulo 12, do verso 37 ao 43. Estamos juntos? Diz assim a palavra do Senhor. E embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele. Para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso, também não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam, e sejam por mim curados. Isto disse Isaías, porque viu a glória dele, e falou a seu respeito. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas, por causa dos fariseus, não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Até aqui. Gostaria que o irmão Fábio nos conduzisse uma oração, pedindo para que o Senhor ilumine o nosso entendimento na compreensão da sua palavra. Amém? Louvado seja Deus. Esse texto aqui é incrível, irmãos. Eu disse para vocês que esse é um daqueles textos que nos colocam de joelhos diante do Senhor, pelas verdades que esse texto apresenta. E eu gostaria de tirar aqui dois ensinos que nós podemos tirar desse texto. O primeiro ensino, que vai estar do verso 37 ao 41, e o segundo ensino do verso 42 e 43. Esse aqui é o texto que nos coloca em contato com a imensidão da mente do Criador. Se você puder contemplar a existência, se você puder contemplar a grandeza da palavra de Deus, são textos, e esse texto, a verdade, a proposição central que João deseja nos apresentar aqui, nos coloca em contato direto com a grandeza da mente desse Criador. Isso aqui te faz, se você é um crente em Jesus Cristo, certamente esse texto te colocará de joelhos. Esse texto também nos coloca em contato com a nossa pequenez, com a ínfima grandeza, ou a ínfima noção que temos da nossa intelectualidade com relação ou comparada à grandeza do saber de Deus. Isso nos coloca em contato com a limitação da nossa capacidade de conhecer. Nos coloca como seres tão pequenos e completamente dependentes da graça desse Deus que se revela. Que se não fosse por aquilo, nos leva ao entendimento que se não fosse por aquilo que Ele nos deu por meio do Seu Espírito Santo, nós jamais o conheceríamos na proporção que nós conhecemos. Esse texto aqui nos apresenta o juízo de Deus com a incredulidade dos homens. É isso que eu gostaria de tratar com os irmãos. Primeira pergunta que a gente pode fazer aqui é: o que João diz com essas palavras? E ele nos apresenta aquilo que é talvez o ponto mais misterioso ou muito inaceitável por grande parte dos cristãos, que é a soberania de Deus e a responsabilidade do homem. Isso que nós aprendemos aqui. Eu digo que isso é inaceitável por alguns, porque, por exemplo, existem outras verdades bíblicas que também são tão misteriosas, tão grandiosas como essa, e que nós aceitamos com mais facilidade. Nós não temos dificuldade para aceitar, por exemplo, a doutrina da Trindade, que Deus ao mesmo tempo é três, mas um só. A gente não tem dificuldade para crer nisso. Todos os cristãos evangélicos creem nisso. Deus é Deus, Deus Filho é Deus, o Deus do Espírito Santo é Deus, mas um único Deus. Como? Não sabemos explicar, mas nós nos rendemos diante dessa verdade. Nós simplesmente acreditamos. Uma outra verdade que a gente se rende facilmente: as duas naturezas de Jesus Cristo. A Bíblia nos diz que o mesmo Senhor Jesus é 100% Deus
100% homem. E nós não temos dificuldade para crer nisso. Mas existe também duas verdades que estão presentes nas Escrituras, e é tão sublime quanto, que essa aqui que nós vamos ver essa noite. Deus é soberano sobre a salvação dos homens. Deus salva quem quer e endurece a quem lhe apraz. É isso que nós veremos. E a Bíblia, a mesma Bíblia que diz que Deus é soberano sobre a salvação dos homens, que Ele salva quem Ele quer, exerce misericórdia com quem quer, endurece a quem Ele quer, também diz que os homens são responsáveis caso rejeitem Jesus Cristo. É isso que nós vemos aqui. Quero ver com os irmãos essas duas verdades, do verso 37 ao 41, nos mostrando que a soberania de Deus determina como os homens responderão a Jesus Cristo. E do verso 42 a 43, mostrando que os homens são responsáveis caso rejeitem Jesus Cristo. Que o Senhor nos ajude a nos render diante dessas verdades. E uma pergunta que a gente pode fazer para o texto também é: por que João traz isso aqui? Primeiro, o que ele traz? Soberania de Deus e responsabilidade dos homens. Por que João traz essa fala nesse ponto aqui? Se nós formos olhar o contexto imediato dessa passagem, imediatamente atrás aqui, a partir do verso 20, João passa a narrar que os gentios procuram Jesus. Os gregos passam a querer ver Jesus. Eles queriam ter um encontro com Jesus. E qual que é a ideia? Enquanto os gregos estão desejando ver Jesus, os judeus estão rejeitando Jesus. Enquanto aqueles que são gentios, que até então não fazem parte do povo de Deus, desejam ter um encontro com Jesus Cristo, aqueles, dito povo de Deus, estão rejeitando o Senhor. Então muitos poderiam levantar a seguinte questão: peraí, o próprio João diz, no capítulo 1, no verso 11 desse livro, que Jesus veio para os seus, e os seus o rejeitaram, não o receberam. Quem são esses seus? O povo judeu. O ministério terreno de Jesus Cristo era para os judeus. E muitos então poderiam levantar o seguinte questionamento: ora, Jesus não é Deus? Jesus não é soberano? Jesus não é poderoso? Se o ministério terreno dele era para os judeus, como os judeus não creram? Houve alguma falha no ministério de Jesus? Por que os gentios queriam ver Jesus, mas os judeus, que eram povo de Deus, estavam rejeitando Jesus Cristo? Será que a incredulidade do judeu é um fracasso no ministério terreno de Jesus? Para responder essa pergunta, João então traz esse texto, nos levando a entender que até mesmo a incredulidade dos homens, a incredulidade dos judeus estava dentro de uma agenda celestial. Na verdade, Jesus estava cumprindo à risca o plano eterno estabelecido pelo Senhor. Ele é soberano, inclusive quando o homem não crê. É isso que nós vemos aqui. Então, a partir do verso 1, nós vemos que a fé não depende de sinais. A fé não depende de milagres. A fé não depende de grandes eventos. Ao passo que, afirmando isso, a gente também pode afirmar que a incredulidade daqueles homens não foi por falta de sinais. Jesus não fracassou na sua autorrevelação. O próprio Evangelho de João, lá no capítulo 20, verso 31, vai dizer: olha, eu registrei esses sinais para que creais que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e crendo tenhais vida em seu nome. João vai se referir a homens que estão mortos espiritualmente, homens que nunca experimentaram a verdadeira vida, e Deus continua sendo soberano sobre esse fato, mostrando aqui no verso 37 que a fé não depende de sinais. Olha comigo aí, verso 37 diz assim: e embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele.
A incredulidade dos judeus não foi por falta de revelação de Jesus Cristo. Não foi por falta de sinais. Não há sinal, não há milagre capaz de te levar a crer. Já disse isso algumas vezes e com esse texto eu afirmo. Você não precisa ver milagre para acreditar. Você não precisa ver sinais para crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Para isso esse evangelho foi escrito. Aqueles homens tiveram acesso a sinais que você e eu jamais veremos. Os homens que negaram Jesus Cristo, que crucificaram Jesus Cristo, viram milagres que nós não vimos e nunca veremos. Você não precisa de sinal para crer. Quem precisa de sinal é o incrédulo, não é o crente. Quem precisa de milagre para ser levado a se render a Jesus Cristo não é o crente, é o incrédulo. Os incrédulos pediam sinais. Os religiosos que não se renderam a Jesus Cristo, que permaneceram com o coração endurecido, eles pediam sinais. O desejo por grandes milagres não vem do discípulo, vem da multidão. Vocês lembram? Enquanto grandes sinais eram realizados, uma multidão seguia Jesus Cristo. Muita gente seguia Jesus Cristo. Enquanto sinais eram feitos, os homens iam atrás pelos sinais. Porque viam Jesus como algo muito útil. Nós precisamos de um rei assim, que multiplica pães, um rei que cura, não é? Nunca mais teremos fome, nunca mais teremos enfermidade. É desse Jesus que nós precisamos. Ele é muito útil. Eles viam Jesus como algo muito útil, mas não viam Jesus como Deus, o que não é muito diferente dos nossos dias hoje. Muitos pregam Jesus como algo muito útil. Jesus pode te dar carro, Jesus pode te dar casa, Jesus pode restaurar seu casamento, Jesus pode te curar, Jesus pode fazer tantas coisas. E te faz desejar um Cristo que é curandeiro, um Cristo que é doador de prosperidade, mas não te faz desejar um Cristo que é Senhor da sua vida, que é teu dono. Quem precisa de milagre para crer é a multidão, não é o discípulo. Quando não houveram mais sinais, a multidão vazou. Sabe quem ficou? Só o discípulo. Pedro vai dizer o seguinte: para onde? Para quem nós iremos? Só tu tens a palavra de vida eterna. Multidão deseja milagre. Discípulo quer palavra. Aqui a gente aprende que a fé não depende de sinais. A incredulidade dos judeus não foi por falta de milagre. A própria fé é um milagre. Isso nos leva ao segundo ponto aqui. Se a fé não depende de sinais, do que depende a fé? A partir do verso 38, nós vamos ver que a fé depende dos decretos eternos do Senhor. A fé depende do decreto do Deus soberano. Afirmar isso também me faz afirmar que a incredulidade daqueles homens estavam cumprindo um plano eterno, uma palavra profética. Olha o verso 38. Alguém poderia perguntar para João assim: qual o motivo pelo qual os judeus não creram? Ou porque não reconheceram os sinais? Verso 38. Para se cumprir a palavra do profeta Isaías. A incredulidade daqueles homens é para o cumprimento de uma palavra profética liberada pelo Senhor. Isso nos leva a entender que a fé não depende de sinais, mas depende de um decreto do Senhor. A própria fé é um milagre, porque é um agir soberano de Deus. É um dom a qual você não constrói. É um dom a qual você não conquista. Porque quando ele é te dado, você, antes de recebê-lo, estava morto, incapaz de responder positivamente a ele. Vamos continuar aqui. Para se cumprir a palavra do profeta Isaías. A incredulidade dos judeus não foi um fracasso de Jesus Cristo,
mais uma evidência de que aqueles homens estavam dentro da agenda soberana do Senhor. Os planos eternos de Deus estavam se fazendo reais entre os homens. Jesus não fracassou. Muito pelo contrário, João está mostrando o seguinte: dentro da incredulidade dos judeus, Jesus está reinando soberanamente. Dentro dessa rejeição dos judeus, Jesus governa por meio dos seus planos eternos. Um decreto eterno está se cumprindo aqui. Para se cumprir, verso 38 novamente, acompanha comigo. Para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? Havia uma característica, essa expressão de Isaías, essa profecia de Isaías, foi declarada em Isaías capítulo 53, verso 1. Essas falas: Senhor, quem creu em nossa pregação? João pega essa fala de Isaías para uma geração de homens corrompidos, homens a qual o pecado havia tomado conta da sua vida, homens que rejeitavam a Deus duramente, não se quebrantavam diante do Espírito do Senhor. João pega esse mesmo texto aplicado, dito naquela época para aqueles homens incrédulos, e aplica à sua geração. A geração de Isaías era idêntica à geração aqui de Jesus. Homens corrompidos pelo seu pecado, homens incapazes, homens que rejeitavam os mandamentos do Senhor, homens que rejeitavam o enviado do Senhor. Não é diferente hoje. Os homens do Antigo Testamento, os homens do tempo de Jesus não são diferentes dos homens de hoje, que rejeitam o Senhor, que rejeitam a soberania de Deus, que rejeitam os mandamentos de Deus, que rejeitam Cristo como o único dono das suas vidas. Esse texto descreve toda a humanidade que rejeita Cristo. E a fala de Isaías era assim: quem creu na nossa pregação? João aplica isso, mostrando para os homens o seguinte: a incredulidade dos judeus serve a um plano soberano de Jesus Cristo. Mas como que a incredulidade de alguém pode servir a um plano de Deus? Quem creu na nossa pregação? Em Isaías 53 nós vemos essa declaração. Em Romanos capítulo 9 nós vemos essa declaração. Entenda, Jesus Cristo é glorificado quando a pregação do Evangelho é aceita. Jesus Cristo é glorificado quando a pregação do Evangelho é rejeitada. Por isso esse texto está aqui. João pega uma fala, um questionamento profético de Isaías, dizendo: quem creu na nossa pregação? Quem se rendeu à nossa pregação? Será que a nossa pregação teve resultado? Será que a pregação do Evangelho foi eficaz? E ele aplica num contexto em que homens estavam desacreditando do ministério do Messias, para nos mostrar o seguinte: a rejeição do Evangelho glorifica o Senhor. Como isso? A aceitação do Evangelho também glorifica o Senhor. Como? Quando o Evangelho é pregado e os homens se rendem a Jesus Cristo, a graça e misericórdia de Deus é revelada. Uma graça que salva homens sem merecimento algum. Uma graça que salva homens que não mereciam ser salvos. Misericórdia de Deus é revelada, e naquele dia os homens o louvarão e dirão: tu és misericordioso, tu és gracioso e nos salvou quando não merecíamos. Deus é glorificado. Quem creu na nossa pregação? Quando o Evangelho é rejeitado, Deus é glorificado, porque sua justiça e santidade são reveladas para os homens. Quando você prega o Evangelho e os homens se mantêm endurecidos e não creem, naquele dia a ira de Deus
se derramará sobre esses. A justiça de Deus será derramada sobre esses. E a igreja o louvará da seguinte forma: louvado seja o Senhor, porque tu és santo, santo, santo e justo, e os seus inimigos foram rejeitados da sua presença. Deus é glorificado na pregação do Evangelho, tanto quando aceitado, tanto como rejeitado. Por isso esse texto está aqui. Na continuação, no final do verso 38, ele diz: e a quem foi revelado o braço do Senhor. O braço de Deus é o agir do Senhor, a ação de Deus. A quem foi revelada a ação do Senhor. Percebe que João coloca as palavras aqui, nos colocando em condição: aquele que tem o discernimento, aquele que creu, aquele que tem o discernimento de quem foi Jesus Cristo, se rendeu a Ele, não poderá se gloriar em si mesmo, porque recebeu isso do braço do Senhor, foi um agir do Senhor. Quem creu na nossa pregação, a quem foi revelado. Se hoje você se rende a Jesus Cristo, é porque o agir do Senhor se fez sobre a sua vida. Se hoje você é capaz de se render a Jesus Cristo, não é porque você foi capaz de fazer o que outras pessoas não conseguiram, mas é porque o Senhor é soberano, e a soberania de Deus determina como você reage a Ele. Foi revelado o braço do Senhor a todos aqueles que se rendem a Jesus Cristo. Outra coisa que nós aprendemos aqui é que a fé então não depende de sinais, ela está ligada à palavra de Deus, ao cumprimento dos decretos do Senhor. Terceiro ponto, ela depende do agir soberano de Deus. A incredulidade dos judeus é uma manifestação do juízo santo e justo de Deus. Verso 39. Por isso, não podiam crer. Você está lendo comigo? João diz assim: por isso, tudo isso que foi dito, predito pelo profeta Isaías, esse agir soberano de Deus, por isso não podiam crer. João está trazendo aqui, esse verbo poder está se relacionado a uma capacidade. Eles não eram capazes de crer por si mesmo. Não há em você, assim como não havia nos judeus, uma capacidade própria, natural sua, de aceitar a Jesus Cristo. Você, por si mesmo, usando o seu próprio esforço, a sua própria habilidade, é incapaz de se render a Deus. Você depende da graça de Deus. É isso, é esse ensinamento que João nos mostra com esse texto. Por isso eles não podiam crer. Ele está nos apresentando a incapacidade natural do homem não nascido de novo. Paulo nos mostra que o homem natural não discerne as questões espirituais. O chamado do Evangelho a uma nova vida é espiritual. Enquanto o homem está morto em seus pecados, ele não reconhece a voz de Deus. Não importa o quanto Cristo se revele neste lugar, não importa o quanto de sinal e milagre você veja aqui. Enquanto você estiver morto em delitos e pecados, você jamais se rende aos pés de Cristo Jesus. Não podiam crer. Não havia naqueles judeus uma capacidade própria de responder ao chamado de Cristo. Era necessário que primeiro eles nascessem de novo. É por isso que Nicodemos vai ouvir isso de Jesus. É necessário nascer de novo. Somente o novo nascimento, que é promovido pelo Espírito Santo de Deus, te leva a ser capaz de reconhecer ao chamado de Deus, que é soberano e é espiritual. Por isso não podiam crer. Porque Isaías disse ainda, veja só, porque Isaías ainda disse, verso 40, cegou-lhe os olhos, acompanhe comigo,
verso 40, capítulo 12. A incredulidade dos judeus é uma manifestação do justo juízo de Deus. Verso 40. Cegou-lhe os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam, e sejam por mim curados. Deixa eu tentar resumir isso aqui para você entender. O pior castigo que Deus poderia dar para mim e para você, sabe qual é? Presta atenção aqui. O pior castigo que Deus poderia te dar é dizer: seja feita a sua vontade. O homem por si só, morto em pecado, é incapaz de desejar a Jesus Cristo. Ele endurece o seu coração. Ele rejeita os mandamentos do Senhor. Para ele as questões espirituais são loucuras. O pior castigo que Deus poderia nos dar é dizer: seja feita aquilo que você deseja. O pior presente que Deus poderia te dar para mim e para você é aquilo que nós queremos. Por nós mesmos, irmãos, nós não desejamos o Senhor. Se não for a graça de Deus, se não for o agir soberano do Espírito Santo, quebrando o meu coração, quebrando o seu coração, jamais você estaria num lugar desse aqui cultuando a Deus. Jamais você se renderia aos pés do Senhor, porque o apóstolo Paulo diz que a carne, o pendor natural da carne, é a própria carne. Somente quando Ele te resgata do império das trevas, quando Ele te dá um novo coração, somente quando Ele te faz nascer de novo, tira a cegueira dos seus olhos, o tapão dos seus ouvidos, para que você o veja, para que você o ouça, aí sim, você é capaz de se render a Ele. Jesus está governando toda aquela rejeição. Os judeus rejeitando Jesus Cristo não foge, não é um fracasso no seu ministério. Entenda uma coisa, já aplicando para nós aqui. Se você rejeitar a Jesus todos os dias da sua vida, e quando eu digo rejeitar a Jesus, é não se render a Cristo como o único Senhor que governa a sua vida. Se você rejeitar a Jesus todos os dias da sua vida, isso não foi um fracasso do Espírito Santo, isso não foi um fracasso das Escrituras, isso não foi um fracasso do Filho de Deus. Deus será glorificado, mesmo que você o rejeite. Porque se o rejeitarmos, a ira santa e justa desse Deus será revelada sobre a minha e a sua vida. E todos os salvos o louvarão. Não haverá tristeza, não haverá frustração com o Deus Criador quando pecadores forem punidos no inferno. Cristo não perde o controle da existência quando Ele é rejeitado. Os anjos e os eleitos o louvarão, porque a manifestação da sua santidade se fez real, a sua justiça e a sua ira santa. A incredulidade daqueles homens é uma manifestação pura e justa, pura e santa do juízo de Deus. Verso 40, cegou-lhe os olhos. Por que Deus é soberano aqui e por que o homem é responsável? Deixa eu fazer uma ilustração, presta atenção aqui, ó. Tá vendo esse lenço? Esse Kit Paulo Júnior aqui? Tá vendo esse lenço? Olha para mim, não perca essa ilustração. Veja a soberania de Deus e a responsabilidade dos homens como esse lenço aqui sendo segurado por mim. Se eu soltar esse lenço, o que vai acontecer com ele? Ele vai cair. Eu preciso empurrá-lo para que ele caia? Eu preciso arremessá-lo para que ele caia? Ele simplesmente vai?
Caiu. Deus não precisa te transformar em incrédulo para reinar soberanamente na sua vida. Jesus não precisou gerar a incredulidade no coração daqueles homens para que eles caíssem. A queda é uma tendência natural de todo aquele que não crê. A rejeição é uma tendência natural do homem natural. Agora que isso é soberania. Deus continua sendo soberano e o incrédulo, o pecado prossegue o seu caminho, o seu curso inevitável da destruição. O pecado simplesmente cai. O homem natural que rejeita o Senhor simplesmente segue no seu caminho. O agir soberano de Deus é segurando o lenço para que ele não caia. Entenda uma coisa: você só não rejeitou o Senhor ainda porque a graça dele te sustenta. Você só não negou Jesus Cristo ainda porque o amor incondicional desse Deus te restringe. Romanos capítulo 1, verso 24, o apóstolo Paulo diz assim: por isso, por conta dessa rejeição dos incrédulos, Deus os entregou à imundícia pelas suas próprias concupiscências, para desonrarem o seu corpo entre si. Quando Paulo diz que Deus entregou os homens, isso é o que nós podemos chamar da manifestação da santa ira do abandono de Deus. Se Deus não te restringir, meu querido, se Deus não nos frear, nós somos esse pano que segue o seu curso certo. Se Deus não nos segurar em suas mãos, nós abraçamos o pecado e morremos com ele. O simples fato de você ser um adorador já te faz estar de joelhos diante do Senhor, reconhecendo a graça de Deus e se entregando a Ele mais e mais, por saber que você não o rejeita porque Ele te ama, e não porque nós fomos capazes de fazer o que outros não conseguiram. Cristo governa sobre a incredulidade dos homens, porque a sua santa ira é revelada. Cristo governa sobre a fé, porque é Ele que te faz render diante dele. O pior castigo que Ele poderia fazer é: seja feita a sua vontade. Porque se Ele não nos restringe, nós nos abandonamos. Outra coisa que é importante nós aprendemos aqui: a fé e a incredulidade revelam a glória do Filho de Deus. Verso 41. Isto disse Isaías. Isso o quê? Irmãos, o texto anterior diz que o próprio Cristo cegou aqueles homens para que eles não vissem. O próprio Cristo manteve o coração daqueles homens endurecidos para que eles não entendessem, não crescem, não se convertessem e fossem curados. Deixa eu ler contigo novamente, porque você pode pensar: esse cara está me enrolando. Então vamos ler o texto. Verso 40. Cegou-lhes os olhos, endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam, e sejam por mim curados. Ora, essa é uma ação de quem? Quem endureceu o coração desses homens? Quem os impediu por um justo castigo e punição, por conta dessa dureza de coração? Quem os impediu de chegarem-se a Deus? Verso 41 nos mostra: isto disse Isaías, porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Quando Isaías profetizou isso lá em capítulo 53, ele apontava para o Filho de Deus. Aqui a glória do Filho de Deus é revelada. É por isso que Cristo revela a sua glória, tanto em incrédulos quanto em crédulos, tanto em crentes quanto de descrentes. O Senhor nunca deixou de reinar. Então, quando você for pregar o Evangelho para um amigo na escola, pensa o seguinte: se ele rejeitar o Evangelho,
Não se entristeça. Jesus está governando. Porque a glória dele será revelada no dia em que a justiça dele foi feita sobre esse incrédulo. Se quando você pregar o Evangelho, aquele que ouviu, creu, se abriu, se rendeu diante de Cristo, Cristo será glorificado, porque a graça, a misericórdia de Deus será exaltada. Não foi a capacidade daquele que respondeu, mas é a capacidade daquele que faz com que ele responda. É sempre Deus que é glorificado. E aí nós chegamos na segunda porção. Irmãos, nós estamos diante de um texto que eu disse para vocês, é tão sublime que nos coloca em contato com a pequenez da nossa mente. Como é possível? Como pode? Deus é soberano, salva quem quer, endurece o coração de quem quer, é o que o texto diz. Ele exerce misericórdia com quem quer. E depois nós vamos ver ainda no verso 42 e 3 que o homem é responsável porque rejeita. Como isso acontece? Pergunta para mim, como? Não sei. Eis uma fronteira que a Bíblia não revela. Assim como não há uma clara revelação de como pode três ao mesmo tempo, é três e um, Deus três, são três deuses, mas é um único Deus. Como? Não sei. Eu só me apego a essa verdade porque é bíblica. Como que Cristo pode ser 100% homem e 100% Deus ao mesmo tempo? Não sei, eu me apego a essa verdade porque é bíblica. Como Deus pode salvar quem quer e endurecer o coração de quem quer, e ao mesmo tempo os homens são responsáveis por conta da sua incredulidade? Não sei, mas a verdade é bíblica e eu me apego a ela. Anota isso, Lucas capítulo 22, verso 22, Jesus Cristo diz o seguinte: o Filho do Homem vai, segundo tudo que está determinado sobre ele. O que é isso? Está falando da sua morte, está falando da sua última hora. Ele vai sofrer de acordo com tudo que está determinado. Quem determinou a morte de Cristo? Foram os judeus? Foi Pilatos? Foram os romanos? Apocalipse nós vemos o seguinte: o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. A própria morte do Filho de Deus é um agir soberano do próprio Deus. Perceba, Lucas 22, 22, anote para você ler. O Filho do Homem vai segundo tudo que está determinado sobre ele. Quem determina é Deus, certo? Deus é soberano. Mas o mesmo versículo põe uma vírgula e diz o seguinte: mas ai de Judas. Deus é soberano sobre o decreto? Sim. Judas é responsável porque ele traiu? Sim. Como pode? Não sei. Fico com as duas verdades porque é Bíblia. Um dia, talvez na eternidade, o Senhor nos chame e diz: vem cá, vou te explicar. Mas enquanto isso não acontece, nos cremos nas duas verdades que são bíblicas. E é isso que nós aprendemos nos versos 42 e 43. Os homens são responsáveis caso neguem Jesus Cristo. 42, verso 42. Diz assim a palavra do Senhor: contudo, essa conjunção vai preparar o leitor para uma espécie de exceção entre os incrédulos. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele. Veja, João está dizendo o seguinte: olha, houve uma espécie de fé entre aqueles que não creram. Muitos creram. Mas vamos lá, o próprio João vai dizer que todo aquele que crer no Filho de Deus tem poder de se tornar filho de Deus. E aqui ele vai dizer que muitos creram em Jesus. Agora uma pergunta que eu te faço e me faço: será que esses que creram em Jesus realmente tinham Cristo como o Senhor, o Messias, o resgatador de suas vidas? Será que eles creram em Jesus a esse ponto, a ponto de se entregarem para Ele? A resposta é clara: não. O texto continua dizendo assim: contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas
por causa dos fariseus, não o confessavam. Aqui nós entendemos o seguinte: existe uma fé que é falsa. A fé falsa é aquela que perdura apenas dentro da igreja. A fé falsa é aquela que é declarada apenas aqui. A fé falsa é aquela que, quando saímos da porta para fora, ela desaparece. João está falando de homens que viram uma certa coerência em Cristo. É impossível, só pode ter alguma coisa boa e pode ser algo de Deus. Esse homem é capaz de fazer milagres. Eles tinham uma certa simpatia por Jesus. Fé verdadeira não é você ter apenas uma simpatia por Jesus, é você tê-lo como dono. Esse é o sentido de confessar Jesus diante dos homens. O texto de João vai dizer que eles creram, mas por causa dos fariseus não o confessavam, não o declaravam abertamente. A fé verdadeira é acompanhada por uma confissão pública de fé. O crente agente secreto não é um crente verdadeiro. O crente que é crente só dentro da igreja não é crente verdadeiro. Não tem uma fé que salva. E é isso que eu já disse em outros momentos aqui, repito, esse é o perigo da religião. A religião pode te fazer viver apegado a uma fé falsa todos os dias da sua vida, caminhando para o inferno achando que é salvo. A fé que salva confessa Cristo como dono. Romanos capítulo 10. Eu estou caminhando para o fim. Não sei se é verdade, abrindo um parênteses aqui, não sei se é verdade. Dizem os estudos que quando o pastor prega muito tempo, os irmãos amam ele menos. Não sei se isso é verdade. Dizem os estudiosos que o cara que fala muito é pouco amado. Então eu quero caminhar para o fim com os irmãos. Romanos capítulo 10, versos 9 e 10. Acompanhe comigo. Diz assim o texto: se com tua boca confessares. Há uma condição aqui. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Verso 10. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. O que é isso, confessar? Paulo está escrevendo para uma igreja que habitava em uma cidade governada por um imperador que se achava Deus. Os cristãos não admitiam a ideia de ter um outro Senhor senão Jesus Cristo. Então Paulo está dizendo o seguinte: a fé verdadeira é aquela que se expressa pela confissão pública. Você evidencia a fé verdadeira vivendo de uma forma que mostra que o Deus das Escrituras, que o Jesus Cristo apresentado nos Evangelhos é o seu dono. Isso é fé verdadeira. O que você faz é para glorificá-lo. Você é pai para glorificar a Cristo. Você é esposo, esposa para glorificar a Cristo, para apontar para Ele como o Senhor da sua vida. Você o confessa diante dos amigos. O crente agente secreto é aquele que é crente só na igreja porque diante dos amigos tem vergonha de falar de Jesus. É o que acontecia com Nicodemos. É o que acontecia com esses falsos crentes. Eles tinham vergonha. Eles tinham medo de perder a própria posição. Perceba, verso 42. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam. A posição que eles tinham na sua sociedade era mais importante do que a fé em Jesus Cristo. E por quê? Por que eles não confessavam Jesus Cristo como Senhor? O final do verso 42 diz assim: para não serem expulsos da sinagoga. Os religiosos não confessavam Cristo abertamente porque perderiam seus cargos de importância.